compressor já atua no âmbito do volume da pressão sonora que a gente tem num determinado som. O que a gente costuma chamar de volume, né? O volume de um determinado som. O que o compressor faz? Então vamos supor aqui que eu tenho uma onda sonora que ela está variando de menos 12 dB full scale até 0 dB. Então ela tem toda essa oscilação. Isso às vezes fica um pouco ruim, dependendo de determinado tipo de som, porque às vezes eu posso estar, por exemplo, uma guitarra, ela pode estar, né? Ela pode ter durante a música uma variação de volume que vai atrapalhar eu escutar essa guitarra durante todo o tempo da música. E isso, muitas vezes na música comercial, a gente não quer. A gente quer uma coisa que a gente consiga escutar sem mexer no botão do volume, do começo ao fim. Então a gente pode vir e colocar um compressor aqui que, por exemplo, quando eu seto o threshold em -2, ele vem aqui e eu vou colocar esse cara aqui. O que ele está fazendo aqui? Eu estou falando que tudo que passar daqui para cima vai ser comprimido. Quanto isso daqui vai ser comprimido? Aí é a minha taxa de ratio. Quando eu falo de 2:1, por exemplo, vamos supor que aqui passou 2 dB, né? -2 até 2, até 0, 2 dB. Ou seja, a cada 2 dB vai virar 1 dB, né? Uma taxa de 2:1 de atenuação. Então, essa onda que antes tinha esse tamanho, agora ela tem mais ou menos esse tamanho aqui. Já ficou menorzinha. Aí eu posso pegar tudo isso e subir o volume de uma vez. E aí eu tenho um som mais uniforme, eu tenho um som com menos oscilação, e que aí eu posso subir tudo de uma vez e isso vai ficar mais linear. Sempre que eu estou falando de algum tipo de efeito que ocorre no eixo do tempo, eu estou falando de tamanho de ambiente. Então, reverb, delay, nada mais é do que ecos, né? Imagina que você está numa caverna. O tamanho da caverna vai depender do tamanho que você tem de reverberação, ou se for muito grande, de um eco que ocorre, o atraso de tamanha forma do espaço que você está, que emitiu um som, você escuta exatamente a repetição desse som, igualzinho, só que depois de algum tempo. Para ser um delay, nós precisamos de pelo menos 30 milissegundos, porque a gente escuta né? A gente escuta bem definido essas repetições. Quando a gente fala para a voz, o que isso acontece? O que isso dá para a voz? Isso cria um corpo maior na voz, né? Então, se essa voz ela era só desse tamaniquinho aqui, quando tem essa repetição, ela vai se acompridando o tamanho dessa onda, cria, na verdade, uma sensação de espaço, de profundidade nessa voz. E que muitas vezes a gente gosta disso, né? Por isso que a gente canta no banheiro, por isso que a gente gosta de cantar em lugares maiores. E isso dá uma sensação de uma voz maior, uma voz mais preenchida. E acaba assim, às vezes, você conseguindo esconder alguma coisa ou outra, né, da sua voz e do seu timbre, principalmente, dentro de um espaço com delay, um reverb bem colocado. Um plugin, basicamente, é um software que desempenha uma função, né, dentro de uma cadeia maior no áudio. Então, a gente tem 5 grandes famílias de softwares que a gente costuma mais comumente usar. Os equalizadores, que são alterações de frequência. Os de dinâmica, que a gente manipula a dinâmica. Os simuladores de espaço e criações de ambientes. Os moduladores e os medidores, né? Então, por exemplo, dentro do EQ, a gente tem vários EQs diferentes, né? Como o EQ linear, onde a gente tenta o mínimo de alteração possível em torno de onde está atuando o equalizador. Um EQ dinâmico, onde ele só atua aquela equalização onde a gente seta, né, a faixa de frequência, e se passar de uma faixa de dinâmica. Dentro dos dinâmicos, compressor, limite, expander, de-esser também é um tipo. Espaço, reverb, delay, echo. Os de modulação são efeitos, né? Por exemplo, o flanger, que nada mais é que a gente vai alterar alguns parâmetros de equalização para criar um efeito. O chorus, que nada mais é que a gente criar uma dobra e trabalhar com tempo para criar um outro efeito. O trêmulo, trabalhar com repetição, né? Então são diferentes. Os medidores, né, que você usa para saber level meter, dB full scale, loudness meter, né, a unidade psicoacústica de percepção de volume de som. Afinadores, BPMs. Então a gente tem plugins para as mais diversas coisas.
A gente pode pensar também nos descritores, que são os plugins de afinação, por exemplo, de voz, ou os corretores de ruído, que são alguns plugins que a gente só usa quando necessário, né? Mas a gente tende a ficar nos básicos aqui, é difícil fugir dessas 5 famílias, tá? E quanto menos, costuma ser melhor.